E aí, galerinha? Voltando, né? Acho que vocês perceberam aí que a internet, como sempre, colaborou bastante com a nossa aula. Felizmente, até na hora que a professora está gravando, a internet falha e aí a gente perde parte da gravação. Só que nesse caso nós não vamos perder, nós vamos juntar, certo? Então, assim, a gente estava falando do clima subtropical, né? E esse clima subtropical, eu já passei as principais características dele. E ele também vai ter uma vegetação que é chamada vegetação floresta subtropical, certo? E na floresta subtropical, pessoal, nós vamos ter aí uma característica, porque tem horas que ela vai se assemelhar a uma floresta mista, né? Tem horas que ela vai se assemelhar a uma floresta tropical, né? Exatamente porque eu acredito que vocês tenham percebido aqui, né, que a gente está tratando aqui de uma área de transição. Então, exatamente por isso, ou seja, é uma área de transição onde a gente sai de um clima tropical e vai para um clima temperado, né? Por isso, subtropical. Então, assim, aqui nos Estados Unidos, ao contrário do que muitos erroneamente pensam, existe desertos e climas áridos. E o clima árido, olha só, o clima desértico e o clima semiárido, que é exatamente toda essa área aqui, ó, pessoal. E nós sabemos que, às vezes, as pessoas confundem, né, o clima deserto com o clima árido, mas eles existem diferenças, né? E a principal diferença está nos índices pluviométricos, ou seja, nas chuvas. Nos desertos, a gente vai ter, né, um índice pluviométrico de 200 milímetros ano, ou seja, chove-se muito pouco. Já nos climas áridos, semiáridos, nós podemos ter precipitações, né, índices pluviométricos chegando até 600 milímetros anuais. Então, só recapitulando, os climas desérticos, geralmente, eles não passam 250 milímetros de chuvas anuais, né, enquanto os climas semiáridos, eles podem chegar até a 600 milímetros. E aí tem uma outra característica, esses 600 milímetros de chuvas no clima semiárido, eles vão ser caracterizados também por ocorrerem de forma irregular, e se ter aí grandes períodos de estiagem, ou seja, as estiagens são bastante prolongadas. Outra diferença do clima desértico para o clima semiárido é exatamente a amplitude térmica. A amplitude térmica do clima desértico, que são essas manchas amarelas, ela é bem maior do que a amplitude térmica do clima semiárido. Ou seja, nos desertos, a gente observa que o clima é quente durante o dia e frio, muito frio durante a noite, né? Então a gente observa aí a diferença, né, da maior temperatura para a menor temperatura acaba sendo uma grande diferença, ou seja, o que vai conferir uma grande amplitude térmica. Então, pessoal, a existência de desertos, né, ela vai estar associada aos baixos índices de pluviosidade, acredito que vocês já tenham tido essa percepção, certo? E não necessariamente as altas temperaturas, né? Eu vou dar um exemplo a vocês. Na região norte do Brasil, na Amazônia brasileira, nós temos temperaturas elevadíssimas. Só que por ser ricas em rios, ou seja, nós temos uma rica hidrografia, lá chove diariamente. Existe uma elevada taxa de evaporação, ou seja, o que vai configurar, certo, uma área ser deserto não vai ser as altas temperaturas, e sim a questão da pluviosidade, né? Ou seja, a questão das chuvas. E nesta área aqui, nós estamos falando exatamente do deserto da Grande Bacia, né? Que, como vocês observam aqui, fica exatamente ao oeste dos Estados Unidos. E só para vocês terem ideia, as temperaturas são elevadíssimas durante o dia e à noite elas chegam até 7 graus negativos. Só a título de curiosidade para vocês. Então, vamos aqui falar, né, de uma outra vegetação. Só que antes da gente entrar, por exemplo, na vegetação não, no clima polar e automaticamente na vegetação de tundra, eu gostaria também de discorrer um pouco sobre o clima semiárido. O clima semiárido, ele também vai ter uma vegetação específica, né? E geralmente nós vamos encontrar a ocorrência, né, de plantas de espécies xerófilas. O que são espécies xerófilas? A gente conhece muito bem, porque nós encontramos ela bastante aqui no nosso semiárido, no nosso semiárido nordestino, né? São plantas, são vegetações adaptadas a ambientes secos,
as raízes delas geralmente são raízes profundas, são raízes longas, ela tem tecidos grossos exatamente para poder acumular água, né? Os tecidos dela são grossos, o tecido dela é grosso e carnudo, né? Exatamente para reter a água, né? E a gente vai observar, né, que aqui nos Estados Unidos, onde está localizado o clima desértico e o clima semiárido, houve uma expansão econômica, né, nas áreas desérticas, nessas áreas aqui, ó, pessoal. Então, isso aí agravou ainda mais a questão da desertificação, né, porque observou-se o crescimento desse bioma, né, observou-se o crescimento do deserto. Então, a gente vai observar, né, que nos desertos estadunidenses, especificamente, que é o que nós estamos falando, vai haver alguma ocorrência, né, de trechos isolados de vegetação, que é exatamente onde há afloramento de água, onde há afloramento de água a gente chama de nascente, né, que nos desertos nós conhecemos isso por oásis, né? Então, onde há esse afloramento de água, onde há afloramento dos lençóis freáticos, né, nós vamos observar que forma um ambiente úmido, permitindo a sobrevivência de outras plantas, né? E aqui, pessoal, nós vamos tentar localizar, né, eu estou dizendo tentar localizar porque eu estou imaginando que vocês estejam aí do outro lado acompanhando atentamente a aula, né? E aqui nós vamos falar um pouco do clima polar, né? O clima polar, ele vai estar fácil de se localizar, né? Porque a gente vai observar que o clima polar e o clima frio ele vai estar bem aqui no Alasca, né? E aí, como eu tinha mostrado a vocês um mapa anterior, os Estados Unidos ele não tem um território contínuo. Lembram da aula de ontem? Ou seja, quando a gente vai observar, o Alasca ele fica após o território do Canadá, né? Mas é um território que pertence aos Estados Unidos. Inclusive, se a internet me permitir, eu vou até voltar o mapa aqui, que é bem interessante. Ó, aqui ele está mostrando o Alasca, né? E deixa eu ver aqui se eu consigo o mapa. Olha aqui, olha. Olha onde é que está o Alasca, né? Ou seja, não são terras contínuas. Então, deixa eu voltar lá para o mapa de climas, que é o que nós estamos fazendo menção, né? E aqui está o Alasca com o clima polar e o clima frio. E aí, pessoal, sobre o clima polar, né, que aqui, olha, está bem próximo, né, ao Círculo Polar Ártico, o que é que a gente pode destacar, né? Aqui a gente já verificou clima polar e clima frio, né? A gente sabe aqui, né, que esse clima, o clima polar, tem poucos meses no ano com temperatura positiva, né? Durante a maior parte do ano, o que vai predominar são as temperaturas baixíssimas e automaticamente a gente sabe que o solo ele vai ficar frequentemente coberto de gelo, não permitindo o desenvolvimento de vegetação, de uma vegetação mais complexa, né? Ocorrendo apenas a tundra, a tundra vai ser uma vegetação rasteira e bastante escassa, né? E automaticamente nós também devemos fazer menção que quando há esse período, né, de temperaturas positivas, né, ali se nasce uma vegetação também bastante rasteira, que é uma vegetação temporária, porque depois os solos eles começam a ser recobertos de gelos novamente. E podemos observar que não é só o Alasca que tem um clima frio, né? Aqui no oeste dos Estados Unidos, ó, nesta área aqui, ela também vai ser marcado pelo clima frio. E aqui vai estar localizado, pessoal, os vales, né? E as vertentes das montanhas rochosas, que são exatamente áreas de captação de chuvas, né? Então, a gente vai observar aqui, né, que são nesses dois pontos do território estadunidense que nós vamos encontrar o clima frio, e aqui nós vamos encontrar o clima frio e o clima polar, certo? Então, vamos aqui dar continuidade, né, sobre a questão dos climas, né? Nós já vimos aqui o polar, o frio, né? Nós temos aqui o frio de montanha, ó, certo? Clima frio de montanha, o próprio nome está dizendo, né? É exatamente o clima típico das áreas montanhosas.
E aqui eu tenho o clima, né? O clima tropical. O clima tropical eu vou encontrar onde? Que eu não estou vendo aqui, Germana. Ora, bem aqui no Havaí, ó. O Havaí, que é uma ilha, né? Um estado-ilha, né? Dos Estados Unidos, e ele vai estar aqui, certo? É sobre o clima, sobre a incidência do clima tropical. Clima tropical, vou ter o quê? Vegetação tropical. Então, vamos passar aqui para o mapa de vegetação, certo? Então, eu vou falar da vegetação rapidamente, até mesmo porque a gente já se aprofundou muito na questão das discussões aí dos climas, certo? Então, pessoal, olha, vegetação fria ou polar, eu vou ter exatamente a tundra ou a floresta boreal. Germana, a floresta boreal vai ser o quê? Eu também posso chamar ela de floresta de coníferas, ou eu posso chamar de mata dos pinhais, certo? Mata dos Pinhais a gente conhece mais quando a gente trabalha aqui a região sul do país, né, do Brasil. Aqui mesmo é coníferas, né, o floresta boreal, porque boreal quer dizer ao norte, né, está ao norte. E coníferas é exatamente o que vocês estão pensando, né? A gente vai encontrar ali pinheiros, né? E os pinheiros têm aqueles formatos exatamente para eles se protegerem das neves. Então, a floresta boreal e a tundra, certo? Elas vão ser típicas aqui dessas áreas mais frias, né? Automaticamente eu vou ter a floresta tropical, aqui no Havaí, como eu falei para vocês, a floresta subtropical e temperada, né, que aqui, como vocês lembram, essa parte aqui é a subtropical, então aqui eu vou ter a floresta tropical e temperada, lembrando que essa parte aqui também é de incidência de clima temperado, mas aqui eu vou ter os estepes e a pradaria, que eu também vou encontrar no clima temperado, certo? Eu tenho uma vegetação mediterrânea, a vegetação mediterrânea, pessoal, é uma vegetação de transição, certo? E aqui eu tenho uma vegetação de montanha. Né? Então, como eu disse a vocês, para cada clima eu vou ter, né, uma vegetação praticamente específica ou vegetações específicas. Esse exercício aqui nós tínhamos feito na aula de ontem, e aqui vamos passar um pouco à frente, certo? Vamos aqui. Pessoal, aqui eu vou trabalhar as imagens, certo? Até mesmo porque toda essa parte de texto eu acabei de explicar quando a gente estava fazendo menção aos mapas. Então, aqui ele traz essas ilustrações das vegetações, né? Aqui a gente tem a pradaria em Dakota do Sul, né? Aqui para vocês terem ideia do que é a vegetação de pradaria. Aqui a gente tem a floresta temperada caducifólia em Vermont, cuja a mistura de cores é marcante no outono. Germana, o que é caducifólia? Ora, simples, caducifólia é uma vegetação que durante um período do ano ela vai perder suas folhas. Né? E como a gente está falando da floresta temperada caducifólia, ou seja, a gente sabe que a floresta temperada a gente vai encontrar as 4 estações do ano bem definidas. Ou seja, no outono, né, ela vai perder suas folhas, né? E essa vegetação ela vai reflorescer só na primavera. Né? Então, caducifólia, né? Caducifólia é que vai perder as folhas. É uma característica dessa vegetação, né? A perda das suas folhas durante o período do ano. Então, nós sabemos aqui, deixando bem claro que essa floresta temperada caducifólia, né? A gente vai ver, a gente vai acompanhar as estações do ano. A paisagem ela vai se diferenciar quando é inverno, quando é verão, quando é outono e quando é primavera. Né? Aqui, especificamente, né, ele está colocando aqui que há mistura de cores, porque a mistura de cores é algo marcante, né, na estação do ano do outono. Né? Então, aqui a gente tem a tundra. Né? A tundra, como vocês podem observar, é uma formação vegetal formada por arbustos, por gramíneas e líquens. Né? Na imagem, a gente pode observar esse tipo de vegetação aqui, é uma imagem do Alasca. E aqui abaixo eu vou encontrar, né, as florestas ombrófilas. Deixa eu aumentar aqui o zoom. As florestas ombrófilas, que ela vai ser constituída por espécies vegetais de alturas variadas, né, alcançando até 50 metros. Logicamente, ombrófilas são o quê? São florestas tropicais, e a gente vai encontrar onde? Lá no Havaí, na ilha de Maui, certo? Então, aqui essa formação pode ser encontrada na ilha de Maui e no Havaí. E aqui, para concluir as imagens aqui dos Estados Unidos, né? Nós temos aqui a ocorrência de diversos tipos de vegetação,
né, que vai conferir o aspecto peculiar às paisagens das montanhas rochosas, que é a imagem que nós estamos vendo agora, certo? Que atrai visitantes, né, para o Zion National Park, no sudeste dos Estados Unidos, certo? Então, pessoal, as belezas, apesar dos Estados Unidos ser um país desenvolvido, ter devastado bastante a sua vegetação, né, principalmente quando a gente viu ali nas áreas desérticas, né, exatamente por ali está localizado, né, as primeiras áreas industriais, né, dos Estados Unidos, a gente vai observar que os Estados Unidos eles ainda têm, né, áreas de floresta e ainda tem áreas de floresta remanescente. Germana, o que é floresta remanescente? Floresta remanescente, pessoal, é quando se tirou a vegetação natural e ali eles fizeram um reflorestamento. Essa parte aqui do Ler e Descobrir, onde ele vai falar de Houston, certo? Eu gostaria que vocês lessem isso em casa, certo? Inclusive, eu vou sempre pedir no meio das aulas que vocês façam atividades, né, como forma da gente estar registrando essas, certo, na aula. Certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre o relevo e a hidrografia dos Estados Unidos. E aí eu vou tentar maximizar o máximo possível esse mapa de relevo para a gente observar como os Estados Unidos ele é riquíssimo também em termos de hidrografia. E vai ter também relevos bastante acidentados, né? Assim como vai ter áreas de planície. Aqui nós temos a planície central, a planície costeira, né? Aqui nós temos, né, uma área planáltica, ó, o Montes Apalaches, né? Aqui nós temos o Planalto do Colorado, e olha a questão, pessoal, da rede hidrográfica, né? Como ela é riquíssima. Aqui nessa área de planície, na planície central estadunidense, a gente sabe que esses rios, os rios dos Estados Unidos, eles vão ser bastante utilizados para transporte de pessoas e mercadorias, viu? Então, os rios de lá, eles têm uma grande importância econômica, certo? Então, vamos aqui. Inclusive, eu gostaria que vocês fizessem essas questões aí, viu? Que estão aqui no livro, que são questões de exercício, certo? Esse agora é com vocês fizessem, tentassem responder, né? A letra A, B e C. Pronto, pessoal. Sobre as formas de relevo, como é que os relevos eles vão se apresentar nos Estados Unidos? Nós vamos ter 4 grandes faixas de relevo. Nós vamos ter esse relevo do oeste, né, que vai ser aí aqui, ó, o oeste, certo? Que vai ser uma faixa de relevo marcada pelos dobramentos modernos. Que são dobramentos modernos? São exatamente relevos montanhosos, né? Aqui a gente sabe que nós vamos encontrar as montanhas rochosas, né? Que originam vulcões, as cordilheiras das montanhas rochosas e a falha geológica de San Andreas. Inclusive, essa falha geológica de San Andreas, ela vai exatamente conferir aos Estados Unidos um grande potencial de produção de energia geotérmica, né? Porque quando eles perfuram poços, né, nessa falha de San Andreas, eles conseguem captar energia do interior do planeta, né, para transformar isso em fornecimento de eletricidade. Né? Nós temos aqui a porção central dos Estados Unidos, que é a porção central dos Estados Unidos, no quesito relevo, ela vai ser definida pelas grandes planícies americanas. Ao leste, ela vai ser composta pelos planaltos dos Montes Apalaches, e na costa atlântica nós vamos ter aqui ela formada pelas planícies costeiras, né? E as áreas de pântanos da Flórida. Costa atlântica, logicamente, a gente sabe que vão ser áreas de planície, né? Aqui, ó, no leste eu vou ter os planaltos, na parte central, né, eu vou ter as grandes planícies americanas, como a gente já viu ali no mapa, e no oeste, né, aí as grandes montanhas, né, os dobramentos modernos. E aqui vocês observam essa belíssima imagem, que é o Grande Cânion. O Grande Cânion nada mais é do que um resultado de uma erosão, certo, e do intemperismo do Rio Colorado sobre as bacias sedimentares ao longo de milhões de anos, que foi escavando e esculpindo, né, essas rochas arenosas. O rio é usado para a geração de energia, apesar dos Estados Unidos ser riquíssimo na questão hidrográfica, certo? Os Estados Unidos não utilizam tanto os rios para o potencial hidrelétrico. Apesar de, antes de Itaipu ser construída, antes de Três Gargantas ser construída, Itaipu é uma usina hidrelétrica binacional, que pertence a Brasil e Paraguai,
certo? Que antes da usina hidrelétrica chinesa de Três Gargantas ser construída, era a maior usina hidrelétrica do mundo. Mas os Estados Unidos também, há algum tempo atrás, mais precisamente, né, ali, algumas décadas atrás, depois eu lembro aqui, me falha a memória agora, certo? Ele também já teve a maior hidrelétrica do mundo. Né? Então, aqui nós vamos fazer menção ao Grande Canyon. Vou aqui tentar. Grande Canyon, né, que ele vai ser, como eu disse a vocês, ele vai ser constituído pelo Vale do Colorado, do Rio Colorado, né, e já disse que foi um processo erosivo que foi esculpindo aí essa belíssima paisagem, né? Ele tem mais de 2 milhões de anos, viu, pessoal? Lógico que esse processo erosivo ele vai acontecer há milhões de anos e ele totaliza aí 446 quilômetros de extensão. Na faixa oeste dos Estados Unidos ainda, eu já disse a vocês, a gente vai encontrar a falha geológica de San Andreas, né? E como eu disse a vocês aqui, a falha geológica de San Andreas é um local propenso a grandes abalos sísmicos, né? Por ser um ponto de encontro entre as placas tectônicas do Pacífico e norte-americana. Nós também devemos destacar que na faixa central, que nós falamos agora há pouco também, que são onde vão predominar, né, as áreas de planície, automaticamente vão predominar as pradarias, né, essa faixa central ela vai ser importantíssima para o desenvolvimento da agricultura norte-americana, sendo banhada por grandes bacias hidrográficas. Né? Ao leste, nós vamos ter aqui o Monte Apalaches, como eu já falei, no Monte Apalaches, nós vamos destacar um conjunto de serras, ao qual se estende desde a Terra Nova e Labrador, né, no Canadá, até o estado do Alabama, nos Estados Unidos, né, e aí nós vamos encontrar também a região da costa atlântica, que é formada por pântanos e por vegetação subtropical. Pessoal, e os Estados Unidos ele vai ser riquíssimo também em recursos minerais. Né? Nós vamos encontrar lá jazidas de ferro, vamos encontrar também urânio, inclusive a energia nuclear vai ser uma das principais matrizes energéticas dos Estados Unidos, já que nós vamos discutir isso, né? Então, aqui a estrutura geológica, ele vai mostrar exatamente que os Estados Unidos ele vai ser rico, como eu disse a vocês, em recursos minerais, principalmente aqui nas áreas de relevos mais acidentados, ali nas áreas das cordilheiras montanhosas, e no conjunto dos planaltos dos Montes Apalaches, né? Automaticamente, como a gente sabe que tudo nos Estados Unidos foi muito planejado, nessa área aqui, onde a gente vai encontrar minerais, principalmente ferro, aqui vai exatamente ter o cinturão industrial, né? Então, a industrialização do país demandou uma forte exploração dos recursos minerais, principalmente do minério de ferro e do carvão mineral, que nós sabemos que o carvão mineral ele foi amplamente utilizado na primeira revolução industrial e ainda hoje é utilizado, né, principalmente nas termoelétricas, em outras atividades aí que vai envolver, né, a industrialização. Então, após a segunda, né, revolução industrial e adentrando a terceira revolução industrial, essas indústrias elas vão se dinamizando, né? E automaticamente vão necessitando de minerais metálicos e de combustíveis fósseis. E aqui a gente vai observar, né, uma produção de veículos, uma indústria automobilística aqui nos Estados Unidos, mas precisamente aqui na década de 30, né? E que esses recursos naturais foi fundamental, né, para que essas indústrias se instalassem exatamente nessas regiões estadunidenses. E aqui ele faz menção também, né, que a descoberta das províncias mineralógicas impulsionou o desenvolvimento do setor do país. O minério de ferro, cobre e o fosfato são abundantes nas regiões dos Grandes Lagos e na Flórida. Né? E aqui as primeiras indústrias dos Estados Unidos utilizavam-se do minério de ferro, extraído do Monte Apalaches, e do carvão mineral, explorado também no Monte Apalaches. Né? E aqui a gente vai ver o urânio, né, que vai ser encontrado nas montanhas rochosas. Toda vez que a gente fala de urânio, a gente lembra muito da nossa cidade, né? Também é riquíssima em urânio, muito embora seja atrelado com fosfato. E aqui nos Estados Unidos nós vamos encontrar nas montanhas rochosas e ele vai ser imprescindível para o funcionamento das usinas nucleares, que representa a quarta matriz energética dos Estados Unidos.
né, porque a matriz energética nos Estados Unidos, a gente vai observar que o que vai predominar vai ser o petróleo, né, seguido do gás natural, e em seguida nós vamos ter o carvão mineral. Pessoal, e aqui nós temos essas imagens, essa primeira imagem, nós temos aqui uma usina nuclear, né, onde cerca de 19% da energia gerada nos Estados Unidos tem origem nuclear. Aqui nós temos a usina de Houston, certo? Islândia, na Flórida. E aqui nós temos a rede de transporte, né, dos Estados Unidos, que as hidrelétricas não, pessoal, as hidrovias, como eu disse a vocês, que é bastante importante para a dinâmica econômica dos Estados Unidos. Então, aqui a rede de transporte dos Estados Unidos foi alvo de grandes investimentos durante o século XX. O resultado é uma infraestrutura preparada para receber um fluxo crescente de cargas e de passageiros. As hidrovias são consideradas, né, o maior e o mais eficiente sistema modal do mundo. Né? A imagem aqui nós temos a represa, uma represa aqui que fica no rio Mississippi, né, em Dubuque, nos Estados Unidos. Pessoal, e os rios, a hidrografia dos Estados Unidos, ela vai ser importantíssima, né, não somente para o sistema de transporte, né, mas ela também é utilizada como via, né, além de ser utilizada como via de transporte, ela também vai ser utilizada para irrigação. Né? Olha só, ela tanto é utilizada para irrigação como via de transporte. Foram implantadas hidrovias em rios e lagos de todo o país, criando rotas para o deslocamento de cargas e passageiros. O seu uso é mais eficiente e barato, né, as hidrovias, considerando as distâncias cobertas. Nós sabemos que os Estados Unidos têm um território imenso, então eles conseguiram realmente fazer um dinâmico e que acabou também dinamizando a economia, né? Uma dinâmica rede hidrográfica. E aí o sistema hidrográfico dele é tão complexo que muitos analistas consideram o melhor do mundo. O aproveitamento das extensas coberturas hídricas estadunidenses permite o escoamento de grãos e produtos industrializados, além de fomentar a economia. E as principais redes industriais dos Estados Unidos, nós podemos citar o rio Mississippi, né, os grandes lagos e as rotas costeiras. Né? O rio Mississippi ele fica na bacia Mississippi-Missouri, formado pelo rio Mississippi, né, que vai ser o principal afluente dessa bacia, e o Missouri. Então, pessoal, se a gente for analisar o mapa lá, Estados Unidos, na perspectiva aqui fisiográfica, como a gente já tinha analisado agora há pouco, deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Acredito que não dê. Mas esse daqui, pessoal, é o rio Missouri, viu? Então, a gente observa aqui, né? Pelo menos dá para observar as extensões, né, as grandes extensões desses rios que são tão importantes. Né? Mas o que é importante a gente ver aqui é que o rio Mississippi e o Missouri, eles vão estar localizados exatamente numa região de planície. Né? Então, estando localizados numa região de planície, principalmente na planície central estadunidense, eles vão ter poucas quedas d'água e vai favorecer mais a navegação. Né? Já o rio São Lourenço, né, ele escoa as águas dos grandes lagos para o Oceano Atlântico, e esse rio vai se localizar exatamente na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos e é bastante utilizado para o transporte de cargas. E nós também devemos fazer menção a um outro rio importantíssimo, que é o rio Hudson, né, que nasce no estado de Nova York e ele vai desaguar no Oceano Atlântico. Né? O rio Hudson, certo? Ele foi decisivo durante a colonização para fornecer água para as regiões ocupadas e servir como via de transporte. Atualmente, o rio Hudson ele é responsável pelo escoamento de minério de ferro extraído nos Montes Apalaches. E eu tinha dito a vocês que os Estados Unidos ele já se destacou, né, como uma grande hidrelétrica, que é a Grande Coale, que, olha só, década de 40, né, que ela já foi a maior e a mais importante do mundo. Só que essa realidade mudou, né, em 1984, quando Brasil e Paraguai construiu Itaipu,
né? E Itaipu perdeu essa patente em 2012, quando a China construiu, né, a hidrelétrica de Três Gargantas. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, certo? Sobre a questão do povoamento dos Estados Unidos, a gente deixa para discutir isso numa próxima aula. Então, tchau e até mais.